Boa tarde, hoje é dia 4 de junho de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, bairro Monjolada, município de Guapiara. Essa aula está sendo gravada para que posteriormente seja postada no YouTube e que meus alunos que não assistem ela de maneira ao vivo através do centro de mídias possam estar assistindo em um momento oportuno às suas atividades que estão ficando atrasadas. Sei também que outros alunos assistem pelo YouTube. Se você não é meu aluno da Escola Padre Antônio Dragoni, mas assiste essas aulas, deixe no comentário qual é a cidade que você está assistindo, qual é o seu nome, para que a gente possa deixar uma saudação aqui para vocês. E se gosta das nossas aulas, já solta um curtir aí para ajudar o vídeo a ser mais divulgado. Vamos dar início então? Então vamos lá. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação, volume 1 do 9º ano. Nós estamos na situação aprendizagem 6. Essa é a parte 7. Na playlist do YouTube tem todas as aulas anteriores relacionadas ao volume 1 do Currículo em Ação do 9º ano. O material é um material fornecido pelo Governo do Estado de São Paulo. Vamos dar início então à aula de hoje? Então vamos lá. Matemática, página 155. Vamos falar da habilidade que nós estamos estudando nesses dias. A habilidade é a EF09MA24. Identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas transversais, ou seja, teorema de Tales. Objetos de conhecimento: demonstrações de relações entre os ângulos formados por retas paralelas interceptadas por uma transversal. Situação aprendizagem 6, parte 6. Opa, aqui não é a parte 6. Vou apertar um pause aqui. Então vamos lá, já fiz a correção. Situação aprendizagem 6, parte 7. O que fala na apostila? Por fim, na situação aprendizagem 6, você irá identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas por uma transversal e ser apresentado ao teorema de Tales. Além disso, a situação de aprendizagem encerra com características de semelhanças de triângulos, para que tais condições de semelhança sejam suficientes. Atividade 8. Então vamos dar início à atividade 8, que está na página 155 e começa na página 155 e passa para a página 156. Lá no 8.1. Vamos ler com atenção. Dois polígonos são semelhantes quando eles possuem o mesmo número de lados e atendem às seguintes condições. Então ele tem que ter duas condições para que sejam semelhantes, tá? Então olha aqui, primeira coisa, ângulos internos correspondentes congruentes, lados correspondentes proporcionais. O que isso quer dizer? Já vou mostrar no desenho ali. Como exemplo, temos os pentágonos a seguir são semelhantes. Então olha aqui, temos o pentágono formado por ABCDE e o outro pentágono formado por A', B', C', D' e E'. Tá. Se eu vim com o transferidor e medir o ângulo B, esse ângulo B, quem é o ângulo correspondente a ele? O ângulo correspondente a ele provavelmente é o outro ângulo B.
Então eles têm que ter o mesmo ângulo. O ângulo A tem que ter o mesmo ângulo que um ângulo correspondente lá do outro lado. O ângulo C tem que ter o mesmo valor do ângulo correspondente a ele. O ângulo D, ele tem que ter o mesmo valor correspondente ao ângulo do outro lado lá. E o ângulo E, ele tem que ter o mesmo valor correspondente. Resumindo, se ele tem todos os ângulos correspondentes congruentes, o que é congruentes? Com o mesmo valor, automaticamente ele é de duas coisas, ele é uma. Ou ele é um polígono semelhante, né? Ou ele já é um polígono semelhante, porque se tiver todos os ângulos internos, ou ele é polígono semelhante, ou ele é um polígono idêntico. Como que ele seria idêntico? Se todos os lados tiverem o mesmo tamanho, ele seria idêntico. Mas aqui eu percebo que ele tem tamanhos diferentes. E aqui quando fala lados correspondentes proporcionais, é quando eu faço isso aqui, por exemplo. Ó. Vamos supor que esse lado aqui, do A até o B, tenha 10 centímetros. Então todos os lados aqui tenham 10 centímetros. Vamos dar exemplo, tá? Então aqui todos têm 10 centímetros. E do outro lado lá, todos têm 20 centímetros. Estou dando exemplo, né? A gente percebe que não é essa proporção. Então eu percebi que todos os lados são proporcionais. Todos os lados é o dobro do tamanho da figura anterior. Então aqui eles são semelhantes sim. Passou nas duas, tá? Sendo assim, vou apagar aqui meus rabiscos. Sendo assim, tem aqui a marca. Opa! Tem aqui a marcação. Sendo assim, o ângulo A é correspondente congruente ao ângulo A'. Então ele está dizendo aqui, ó, ele está afirmando para mim que esse ângulo tem o mesmo tamanho que esse ângulo. O ângulo B congruente ao ângulo B'. Então esse ângulo B, ele tem o mesmo valor que esse B'. Aqui, ó, o ângulo C tem um valor congruente, ou seja, o mesmo valor que o ângulo C'. O ângulo D, ele tem o mesmo valor congruente que o ângulo D'. Acho que eu fiz o inverso aqui. E o ângulo E tem um ângulo congruente, mesmo valor que o E', tá bom? E os lados? É quando ele fala que os lados são proporcionais. Então aqui, lado AB, o lado AB, né, do tamanho do lado AB, é proporcional ao lado A'B', né? Como que eu faço essa proporcionalidade? É quando eu pego o AB, por exemplo, e divido por A'B', né? Vamos supor, se aqui tem 10 e lá tem 20, né? Então eu vou fazer aqui 10 dividido por 20 é igual a 0,5. Então essa aqui é a razão. Quando eu fizer isso aqui, a mesma conta no BC e no BC', B'C', vai dar 0,5. Quando eu fizer a mesma coisa no CD, pegar o valor do CD e dividir pelo C'D', que é o valor aqui, desse tamanho aqui, também vai dar 0,5. Quando eu pegar o valor que tem aqui, do tamanho do DE, e fazer a divisão pelo tamanho do D' até o E', vai dar o mesmo valor, tá? E quando eu fizer o tamanho do AE dividido pelo A'E e E', vai dar o mesmo valor. Então, quando dá todas as mesmas razão, o mesmo resultado da divisão, quer dizer que eles são todos os lados correspondentes proporcionais. Professor, e se eu fizer o contrário? E se eu, em vez de fazer AB dividido por A'B', eu fizer A', né, B', que seria o lado maior, dividido por AB, né? Eu ia fazer 20 dividido por 10. Bom, você ia fazer o inverso aqui, né? 20 dividido por 10. Você ia perceber que a resposta era 2.
Quando você fizer essa inversão em todos os lados vai dar a mesma proporção, se ele realmente for polígono semelhantes, tá bom? Com relação à razão de semelhança, ou seja, a razão entre os lados correspondentes de polígonos semelhantes e o coeficiente de ampliação ou redução dos polígonos, observa-se que, olha aqui que interessante, nós fizemos uma hora dividindo de um para o outro para o outro, né? As duas imagens é a mesma, né? Fizemos de conta que aqui valia 10, né? Aqui valia 10 e aqui valeria 20, tá? Então repare, quando eu fiz do menor dividindo pelo maior, deu 0,5. Quando eu fiz do maior dividindo pelo menor, deu 2. O que isso quer dizer? Então tem uma regra, ó. Existe ampliação se e somente se a razão, ou seja, o resultado dos lados correspondentes é maior do que 1. Então, nesse caso que o resultado foi 2, ele mostrou para mim que o que aconteceu? Essa imagem que eu fiz dividido por essa é uma ampliação desta daqui. Tudo bem? E quando eu fiz o inverso, quando eu fiz essa dividido por aquela, o que resultou? Existe uma redução se e somente se a razão entre os lados correspondentes é maior do que 0 e menor do que 1. Ou seja, se a resposta for entre 0 e 0,999999999, né? Ou seja, menor do que 1, isso significa que ele houve uma redução. E aqui quando deu 0,5, ficou provado que essa primeira imagem aqui, quando eu dividi por essa, mostrou que essa imagem é uma redução dessa. Tudo bem? Vamos agora para uma prática, praticando os cálculos de semelhança. A. Um quadrado foi construído com lados medindo 30 centímetros. Vamos começar a bolar aqui a nossa imaginação. Cadê minha caneta? Deixa eu fazer um risquinho, já achei ela. Vou tentar fazer um quadrado aqui, vocês façam de conta que vocês estão conseguindo enxergar um quadrado perfeito, tá bom? Então aqui um quadrado. Então ele tem os lados medindo 30 centímetros. Então tem 30 centímetros aqui, 30 centímetros aqui, 30 centímetros aqui e 30 centímetros aqui. Tudo bem? Depois, um segundo quadrado foi construído com lados medindo 15 centímetros. Então, foi feito um quadrado menor, né? No caso, ele é menor, com 15 centímetros aqui, 15 centímetros aqui, 15 centímetros aqui e 15 centímetros aqui. Os quatro lados com 15 centímetros. Calcule a razão de semelhança, olha que interessante, do segundo quadrado em relação ao primeiro. Então aqui ele fala a ordem. Então primeiro, quem eu vou colocar em cima? Segundo quadrado. Então segundo quadrado em relação, então a razão não é o resultado de uma divisão? Segundo quadrado em relação do primeiro. Para eu descobrir qual é a razão de semelhança, é só eu fazer isso com todos os lados e ver se vai dar certo. Então eu vou pegar o lado de baixo aqui. O lado de baixo aqui tem quantos? Do primeiro, esse aqui é o primeiro quadrado. E esse é o segundo quadrado. Então eu vou pôr na parte de cima a informação do segundo quadrado. A parte de baixo do segundo quadrado tem 15. Então eu coloco 15. Dividido. A parte de baixo do primeiro quadrado tem 30. Então 15 dividido por 30. 15 dividido por 30.
Na tabuada do 30, quem vezes 30 chega próximo do 15? 1 vezes 30 passou. Então é o 0. 0 vezes 30 dá 0. 15 que tira 0, sobra 15. Não tem mais ninguém para baixar, eu ponho uma vírgula. Automaticamente aparece um 0 aqui. Quem vezes 30 dá próximo dos 150 sem passar? Ah, é o 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. Ah, então já deu aqui. 0 que tira 0 dá 0. 5 que tira 5 dá 0. 1 que tira 1 dá 0. Então a minha resposta é 0,5. Ah, professor, eu tenho que fazer em todos os lados para ver se há proporcionalidade. Olha aqui, todos os lados têm a mesma medida. Eu vou fazer tudo a mesma coisa, então todos vão dar a mesma resposta, tá? Então, o que eu posso ter de conclusão nisso? Né? Vamos ver se a próxima pergunta é isso. Se não for, eu já faço uma pergunta para vocês sobre isso. Ó, 15 dividido por 30 é igual a 0,5. Coeficiente... Ah, tá, estava escrito aqui, eu não li a pergunta antes. Calcule a razão de semelhança do segundo quadrado e identifique se o coeficiente é uma ampliação ou redução. Como ele for entre 0 e 1, ele é maior do que 0 e menor do que 1, então ele é uma redução, né? E fica bem claro isso, né? Que o segundo quadrado era 15 centímetros e o primeiro quadrado era de 30 centímetros. Então ele é uma redução, né? Reduziu pela metade as suas laterais. Deixa bem claro isso. Ele reduziu o tamanho das laterais pela metade. 0,5 é metade. B. Determine o valor da medida x, sabendo que os trapézios da figura a seguir são semelhantes com medidas em centímetro. Então aqui, eu sei que eles são medidas semelhantes. E aqui entra o teorema de Tales, né? Eu posso fazer a proporcionalidade usando Tales. Então tem vários lados para eu poder fazer as medidas, mas eu vou fazer isso aqui, ó. Vou usar a paralela de cima e a paralela de baixo. A paralela de cima e a paralela de baixo. Então vamos montar a proporção. Então 2 em cima, 2 na menor paralela e 5 na maior paralela. Lá no outro que tem uma imagem semelhante, né? As figuras são semelhantes, já me provaram isso. A parte de cima, que é o mesmo correspondente a esse 2, ele tá 5. E a parte de baixo, que é o mesmo correspondente aqui, tá x. Agora eu faço aquele esquema. Esse vezes aquele e esse vezes esse. Teorema de Tales, também conhecido por muitos como regra de 3. E eu gosto de multiplicar sempre quem eu não conheço primeiro. Então, 2 vezes x. 2 vezes x dá 2x, igual 5 vezes 5. Então, fica 5 vezes 5. Resolvendo, 2 vezes x dá 2x. 5 vezes 5 dá 25. Agora, 2 vezes o valor que eu estou procurando aqui dá 25. Mas eu não quero descobrir 2 vezes, eu quero descobrir uma vez só. Então, 25 já estava lá. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 25 dividido por 2. Faz sentido, né? Se 2 vezes o valor que eu estou procurando é 25, é só eu pegar o 25 e dividir por 2. Eu vou descobrir o valor do x. Então, quem vezes 2 dá 2? Ah, é o 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 que tira 2, 0. Abaixou o 5. Quem vezes 2 dá próximo do 5 sem passar? 2 vezes 3, 6. Passou, então não pode. 2 vezes 2, 4. Não passou, chegou perto e não passou. 5 que tira 4, 1.
Não tem mais ninguém para baixar. Você põe uma vírgula, automaticamente aparece um 0 aqui. Quem vezes o 5 dá próximo do 10? Contei a resposta. Quem vezes o 2 dá próximo do 10? Na tabuada do 2 é o 5. 2 vezes 5 dá 10. Então 10 que tira 10, acabou. Então o tamanho do valor do x é 12,5 o quê? Centímetros, tá? Vamos subir a resposta? Olha lá a resposta de um jeito mais bonitinho. Foi feito a regra de 3, o teorema de Tales, né? 2 vezes x e 5 vezes 5. Daí chegou na mesma coisa que eu acabei de chegar, só que aqui com uma letra mais bonita. Tudo bem? C. 2 polígonos MNPQ. Bom, vamos pensar comigo. Eu tenho o polígono MNPQ. Se ele tem 4 letras, quer dizer que ele tem 4 vértices. Se ele tem 4 vértices, ele é um quadrilátero, parecido com esse aqui, tá? Pode ser um pentágono, pode ser um trapézio, pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, pode ser um losango, pode ser um paralelogramo, né? Então, qualquer quadrilátero. Aí não me ajudou muito ainda. Então, esses 2 polígonos são semelhantes, são 2 iguais não. São 2 com os mesmos ângulos, porque eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eles têm todos os ângulos internos, né, semelhantes. Por exemplo, o M deve ter o mesmo valor que o R. O N deve ter o mesmo valor que o S. O P deve ter o mesmo valor que o T. E o Q deve ter o mesmo valor que o U. Por quê? Porque são polígonos semelhantes. Mas eu ainda não faço ideia se ele é um losango, se ele é um trapézio, se ele é um trapézio retângulo, se ele é um trapézio isósceles, se ele é um trapézio escaleno, né? Se ele é qualquer um dos 7 quadriláteros que a gente conhece. Vamos continuar lendo para ver se a gente descobre mais alguma informação? Supondo que os ângulos internos de RSTU sejam todos congruentes. Opa, aqui já ajudou, hein? Se todos os ângulos internos, né? Então o ângulo R, o ângulo S, o ângulo T e o ângulo U são todos iguais. Então eu já sei que todos os ângulos vão ser iguais. E aqui já me ajudou uma coisa. Quadrilátero que tem ângulos iguais, quais são eles? É o quadrado. O quadrado tem ângulos iguais, né? Tem 4 ângulos iguais. O retângulo tem 4 ângulos iguais. Então, já me ajudou. Ele pode ser um quadrado ou um retângulo. Trapézio ele não vai ser, porque ele não tem 4 ângulos iguais. Então, ele não tem todos os ângulos congruentes. Agora ele vem aqui e fala assim: justifique por que a medida do ângulo M... Ah, professor, mas eu tenho aqui o quadrilátero RSTU. Aqui tem 90 graus, que a gente já sabe que ou é quadrado ou é retângulo, ele vai ter 90 graus. Aqui tem 90 graus, aqui tem 90 graus e aqui tem 90 graus. Mas por que eu tenho certeza que o ângulo interno M do polígono é de 90 graus? Por causa disso. Por causa dessa palavrinha aqui, ó. O MNPQ e RSTU são semelhantes. Se eles são semelhantes, eles têm ângulos internos iguais, com as mesmas medidas. Então, o ângulo M poderia ser correspondente a qualquer um desses 4 ângulos. Ele poderia ser correspondente a qualquer um desses 4 ângulos. E qualquer um desses 4 ângulos tem quantos graus? Tem 90 graus.
Ah, professor, mas quem garante isso? Outra coisa que a gente garante é o seguinte: um polígono quadrilátero, ele tem a soma de seus ângulos internos de 360 graus, tá? Ah, professor, como que eu vou decorar isso? Eu só aprendi até agora que todo triângulo tem 180 graus. Ótimo, é só isso que você precisa aprender. Pega aqui esse quadrilátero e faz assim, ó. Pega um vértice e vem riscando para os outros vértices. Risquei. Quantos triângulos você descobriu aqui dentro do quadrilátero? Ah, um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Se aqui tem 180 graus e aqui tem 180 graus, 180 com 180, 360 graus, tá? Então, qualquer polígono é assim que você descobre a quantidade da soma de todos os ângulos. Ah, mas tem uma fórmula que a gente precisa decorar? Não, tem uma fórmula que se você decorar vai ajudar. Mas se você entender, bem melhor, né? Aí você não precisa decorar a fórmula, você pode entender o porquê que aquela fórmula funciona desse jeito. Mas não é assunto para essa aula hoje, tá? Então, olha lá, subi a resposta aqui. Deixa eu limpar a minha bagunça aqui. Porque, como diz o enunciado, estamos os dois polígonos têm 4 vértices, ou seja, 4 ângulos. Sendo assim, a soma dos 4 ângulos internos é 360 graus. E como os ângulos RST são todos congruentes, né? Então, e semelhantes a MNPq, basta fazer 360 graus dividido por 4. E aí mostra que os ângulos MNPq também tem 90 graus cada um. Então aqui ficou provado. Tudo bem? E aqui nós terminamos a nossa aula da situação aprendizagem 6. Também estamos terminando a apostila. Agora vou deixar uma atividade para a semana que vem. Então preste bastante atenção. As últimas 3 páginas da apostila é uma atividade chamada Teste o seu conhecimento. A página 157, 158 e 159. Esse tema vai ser a nossa aula de terça-feira, dia 8, é isso? Terça-feira vai ser dia 8? Deixa eu até ver aqui. Terça-feira vai ser dia 8. Então, no dia 8 de junho, a gente vai começar a resolver como que faz essas 5 questões. Porém, você pode começar hoje a fazer esse teste do seu conhecimento. Então, hoje é sexta-feira. Você tem sábado, domingo e segunda. Você tem 3 dias aí para testar o seu conhecimento. Já esteja com esses exercícios realizados. E aí, na terça-feira, na aula de terça-feira, nós vamos estar resolvendo exercício por exercício para ver se vocês estão com conhecimento em dia ou não. Tudo bem? Então, paro por aqui a minha aula, vou conversar com meus alunos. E se você não é meu aluno, gostou da aula, curta, comente, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se você conhece algum colega da sua escola que ainda não conhece o nosso canal, indique para o seu colega, porque o nosso objetivo aqui é ajudar o próximo a conhecer mais sobre matemática. Até a próxima. Fique com Deus. Deus abençoe. Tchau.